Olá, esse é o podcast Flechas Imagéticas, a imagem como uma flecha de resistência. O objetivo deste podcast é apresentar o cinema indígena na perspectiva do coletivo de cinema Comunicação Query e de Gerson Gomes, que é um cineasta mbiá-guarani. Meu nome é Marcos. E meu nome é Eduardo. Fazemos parte da equipe da Tela Indígena, uma mostra de cinema e arte indígena que acontece desde 2016 em Porto Alegre. Com esse projeto, a ideia do nosso grupo é dar visibilidade à visão dos próprios cineastas sobre seu cinema. Também queremos salientar que esse é um projeto selecionado pelo edital de financiamento de projetos culturais digitais, do Procultura RS, e também do FAC, Fundo de Apoio à Cultura, em parceria com a Universidade Fevale. Em primeiro lugar, nosso foco nesse podcast é entrevistar o cineasta Gerson Gomes, cujo nome tradicional na língua guarani é Caraí. Porém, antes também queremos contextualizar o cinema indígena para situar os ouvintes. Nas últimas décadas, o número de filmes realizados por pessoas indígenas cresceu muito. Isso aconteceu por conta de vários projetos de oficinas de profissionalização de cineastas indígenas e também, principalmente, pela vontade das próprias comunidades de mostrarem sua perspectiva sobre o mundo. Assim, elas não precisam depender de outros cineastas ou outras mídias para mostrarem sua voz. Hoje em dia, diversas etnias já contam com seus próprios cineastas e seus próprios coletivos de cinema. Podemos citar rapidamente o coletivo de cinema Kalapalo, o coletivo Beturi de cinema Bebengocré, Caiapó, o coletivo Funiô de cinema e outros cineastas como Alberto Álvares, Patrícia Ferreira, Ariel Ortega, que são da etnia Guarani, assim como Takuma Cuicuro. Vários desses cineastas, inclusive, já participaram da Mostra Tela Indígena. Mesmo assim, a arte desses profissionais e desses coletivos é pouco divulgada. Muitas vezes, os diretores e artistas têm dificuldades de conseguir financiamentos ou de lidar com a burocracia dos não indígenas. Isso prejudica a produção e divulgação de seus filmes. O resultado é que seus filmes têm menos vazão para o potencial que tem o cinema indígena. Por isso, nosso objetivo é fortalecer e divulgar todas essas iniciativas para nós, os não indígenas. O cinema feito por indígenas apresenta diversas temáticas e estéticas, produzindo filmes que juntam assuntos políticos, culturais, ambientais e cosmológicos. Através da cinematografia, essas produções atuam como ferramentas de luta para erradicar o preconceito e para buscar os direitos desses povos. Mesmo que ainda seja um cinema pouco conhecido, os indígenas vêm mostrando a sua perspectiva sobre o mundo por meio de longas, curtas, ficções e documentários. Por tudo isso, este podcast vai abordar o cinema indígena e sua trajetória a partir de uma entrevista com Gerson Gomes, diretor mbiá-guarani. Alguns dos temas que vamos abordar serão: como é ser um diretor de cinema indígena, quais os desafios técnicos, culturais e artísticos existem hoje em dia, e qual a importância do cinema e da produção audiovisual para os povos indígenas. Bom dia, Gerson. Então, primeiramente, eu queria agradecer a tua participação aqui com a gente. E, em segundo lugar, eu queria pedir que tu se apresentasse e contasse um pouco quem tu é e qual a tua história. Então, bom dia, Eduardo. Tudo certo? Tudo bem? E eu que agradeço a participação aí. A gente está conversando, dialogando nessa conversa aí, nessa entrevista. E meu nome é Gerson Gomes, sou da etnia Guarani e me chamo Caraí. E trabalho dentro de um coletivo, dentro de um grupo de jovens do Rio Grande do Sul, que são de aldeias diferentes, na região do litoral de Viamão e mais na região centralizada, que é da Barra do Ribeiro. Tem uma galera ali também que trabalha com a gente. Então, essa ideia de trabalhar junto é criar uma rede, né, de informações dentro do Rio Grande do Sul, que atinge as aldeias, e para contextualizar um pouco da realidade, de também de estar informando as pessoas como lideranças, né, que a gente trabalha com eles, e a gente faz essa ronda dentro das aldeias para a gente captar algo que sejam temáticas diferentes, né, que
que a gente busca a questão de resgatar e manter a cultura e também a espiritualidade, a religião dentro das nossas aldeias, né? Para fortalecer também através do audiovisual, né? Então isso foi um momento único hoje, que a gente vem trabalhando desde 2011 e trazendo essa temática dentro das aldeias, né? Que audiovisual, essas ferramentas de fora servem para agregar, para fortalecer a cultura e o ser do povo guarani, né? Que não é uma alternativa, dizendo assim, claro, né? Não é uma alternativa, mas é apenas uma soma também desse mundo da evolução, né? Que a gente trabalha com atualizações e com essa evolução do mundo aí que também está presente no dia a dia de cada comunidade diferente do Mugai Guarani. E como surgiu o coletivo Comunicação Query? Então, como havia dizendo, que a gente iniciou esse trabalho em 2011, né? Que tem uma articulação do povo guarani, que é da CAPIG, do Rio Grande do Sul, Conselho de Articulação do Povo Guarani do Rio Grande do Sul, e onde eles estavam fazendo um planejamento de trabalho, né, de como que eles iam trabalhar com informações fora da comunidade, né? E aí dentro disso, nesse espaço, havia muitas lideranças de regiões diferentes, das aldeias diferentes do estado. E aí, onde a gente fez o planejamento junto, que eles deram essa ideia de pessoas que tivessem a capacidade de trabalhar no meio das ferramentas que as redes, né? Que as redes de internet, de Facebook, de WhatsApp, de YouTube. E aí onde a gente sabia que era uma plataforma, né? De como que a gente podia e como que a gente poderia fazer. Então foi essa a ideia. E onde a gente começou a fazer esse planejamento que eles trouxeram essa temática para a gente e com essa responsabilidade nossa, dos jovens, a gente fez uma assembleia, uma reunião geral com as lideranças e onde foram escolhidas as pessoas que iriam trabalhar nessas redes, queriam trabalhar através do audiovisual e dessas ferramentas, né? E aí eu praticamente eu fui indicado. Eu trouxe mais umas pessoas que eu conhecia, que também poderiam agregar e fazer essa soma também dentro dessa articulação. Então a ideia desse planejamento foi unificar essas redes para a gente caminhar junto com as lideranças, com a articulação do povo guarani, que é da CAPIG, né? E onde a gente criou esse meio de fortalecer ao mesmo tempo os dois, né? Ambos partes. Porque geralmente a gente via que as pessoas falavam muito por nós, né? Os Juruaqueri, que os não indígenas, falavam muito pela gente e davam muita informação errada, né? De que vinha pessoas visitar e fazer uma vivência de um mês, de 2 meses, fazendo esse acompanhamento dos Guarani. E aí, dentro disso, as lideranças ficavam inconformadas, porque geralmente eles vinham e davam seu ponto de vista, digamos assim. E aí, as pessoas, as lideranças, não concordavam nisso, né? E onde a gente teclou muito nisso, que nós poderíamos falar por nós mesmos, né? Pela gente. E aí onde começou, né, a gente que fez esse plantel de trabalho, a gente fez um planejamento, e onde a gente abraçou essa causa também, porque nada mais nada menos, as lideranças que estão lá na frente hoje, com certeza eles vão tá desfortalecidos futuramente, no caso, né, porque é uma longa caminhada, é um processo também, né. Então a gente abraçou, porque a gente viu que era uma necessidade. E quando a gente iniciou, a gente começou junto praticamente com a CAPIG, que é o Conselho de Articulação. E a gente caminhou junto e buscando sempre essas formas, né, de alternativa, de como que a gente poderia falar por nós. E a gente conseguiu fazer isso por esse longo tempo que a gente vem trabalhando, né, desde 2011. E aí a gente fez
esse planejamento, mas sempre fazendo essas avaliações, né, mensalmente, de como que a gente poderia qualificar e quem que poderia fazer mais redes, quais pessoas que poderiam estar integrando. A gente sempre vinha fazendo esse planejamento para que a gente possa também dar essa resposta para a comunidade, né? Porque eles viram que era muito importante isso, e hoje, com certeza, é muito importante para divulgações, não só da articulação, mas dentro das aldeias também. E a gente vem fazendo esse trabalho durante esse longo tempo, mas que com essa parada dessa pandemia a gente também está meio que parado, porque a gente não pode sair, a gente está isolado, a gente não pode captar outras informações, mas sempre em atualização, né? A gente sempre buscando essas informações de fora para a gente poder informá-las às pessoas também que estão dentro da comunidade. Que legal, parece um trabalho bem coletivo mesmo. E como que é trabalhar junto com tantas pessoas e como as comunidades e as lideranças receberam e estão recebendo esse trabalho de vocês, que faz quase 10 anos, né? Desde 2011. Exatamente. A gente vem trabalhando essa jornada aí, uma caminhada longa, né? A gente está junto com essa organização, mas que o coletivo Query, ele tem seus planejamentos também, né? E por isso, então, que a ideia foi isso, né? Que os jovens pudessem manter. A ideia de que pegassem as pessoas que tenham mesmo a responsabilidade para trabalhar dentro desse coletivo que é a Comunicação Query, né? E acho que provavelmente, praticamente, eu sou o único que está há mais tempo, né? Que eu comecei do início, desde 2011. Vieram muitas pessoas que passaram pelo coletivo, mas que tiveram outras caminhadas, tiveram outros trabalhos que não puderam estar aqui junto com a gente hoje, mas que sempre foram uma soma para a gente, foi sempre um aprendizado. E por esse tempo que eu venho trabalhando, eu sempre dou essa voz por eles, né? Que eu faço como é que eu vou te dizer, que é tipo uma liderança dentro do coletivo, né? E a ideia de fazer esse coletivo, de transformá-la num coletivo mesmo, foi quando as lideranças mesmo falaram que a gente tinha toda a liberdade, tinha toda a autonomia de fazer nossas escolhas, né? Quem poderia estar junto com a gente, quem poderia estar trabalhando no coletivo. E hoje a gente está com 6 membros dentro do coletivo Guarani. E aí onde a gente criou as redes, criou página no Facebook, para a gente poder fazer essa divulgação das lideranças, das organizações, dos movimentos Guarani. E também, dentro dessa rede, a gente trabalha com as questões Guarani também, interna, sabe? Que a maioria fazem seus artesanatos, seu plantio, suas ervas medicinais, as pessoas mais tradicionais também, que são os pajés. Então tem todo um sistema dentro de uma aldeia, né? E aí a gente fez essa avaliação com as lideranças que a gente iria fazer uma cobertura de participações diferentes do movimento Guarani, e que a gente poderia fazer esse cinema tecoá, né, que é o Cine Tecoá, que a gente chamava. A gente chama ainda hoje, que a gente fez algumas vezes, né, porque a gente não tem suporte, a gente não tem apoio de organizações diferentes, de entidades diferentes, para a gente poder manter, né, então a gente faz tudo na medida do possível. Então esse Cine Tecoá funcionava geralmente para isso, né, para fazer essa avaliação com as comunidades, ouvi-las também, né, a gente não vai lá e crava, a gente sempre faz essa construção junto com as lideranças, ao mesmo tempo com as pessoas que estão dentro das aldeias, a gente faz esse Cinetequá para a gente poder mostrar às pessoas que é importante mesmo, que não é uma alternativa, como eu falo, mas é uma soma daquilo que a gente busca, né, que é fortalecer espiritualmente a religião, claro, que é muito sagrado para a gente, então a gente não interfere muito nisso, mas a gente trabalha muito mais sobre a cultura, né?
E nesse Cineteco a gente leva quando a gente tem a disponibilidade de apoio de algum parceiro, né, a gente busca também os parceiros de fora, para que eles também possam também fazer essa soma com a gente. E a gente vai para um espaço das comunidades diferentes, a gente já foi para Campo Molhado, fica perto de Osório, a gente já foi em Osório, em Maquiné, aldeias diferentes, a gente conheceu várias aldeias nesse Cinetequá, que é o Guapuí, a gente conheceu, que é o pessoal ali da Barra do Ribeiro, a gente já fez um Cinetequá no Bonito, que é a aldeia de Camaquã, e na Pacheca, que também é a região de Camaquã, a gente já fez em Cristal, que é a região de Camaquã também, tem uma aldeia. Então, são muitos que a gente já fez esse Cinetequá para eles poderem também estar fazendo essa avaliação com a gente. E com certeza hoje eu confirmo e cravo para ti que, poxa, a galera sempre botou fé nos jovens, porque é uma responsabilidade enorme também, né? Para que a gente mostrasse que isso é um meio que a gente pode estar falando por nós mesmos, né? Que essa é a busca de a gente quer ser ouvido também, né? Não só ouvido, mas também a gente quer a visibilidade, que a gente enfrenta essas políticas, né? Que a galera das lideranças fazem. Então, política muito pesada, assim. Então, a gente sempre quer mostrar aquilo que é verdade, né? Que muitos, principalmente as mídias, geralmente falam muito do povo indígena, que muitos não é verdade, né? Muitas informações é informação falsa. E aí a gente é uma organização que é o Coletivo Ambuá e a ideia é isso, né? De falar por nós e a ideia é de fortalecer mesmo a cultura e a tradição e ao mesmo tempo fazer esse plantel juntamente com as lideranças Guarani. E como se dá a construção desses filmes? Desde a definição da proposta, do argumento, até a preparação do roteiro e as gravações. Sim, a ideia foi essa, né? De organizar, de como que a gente vai fazer os planejamentos, né? Com a organização da Capig, juntamente com o coletivo, né? E a ideia sempre foi fazer o movimento junto, fazer as avaliações junto, mensalmente. E é bem organizado, com certeza, porque a gente teve uma resposta muito grande e até por isso que a gente está ainda nesse ramo, né? Digamos assim, porque as aldeias principalmente abraçaram, né? Porque geralmente vinham muitos de Uraquere, né? Os pessoal de fora fazer esse trabalho interno dentro das comunidades, onde eles não tinham total liberdade de fazer aquilo que eles exerciam, aquilo que era da prática do dia a dia deles, né? Então, mudando para nós mesmos, para o coletivo, por que não fazer junto com o coletivo Query, porque são membros indígenas, são membros guarani, então onde eles se sentem à vontade, se sentem na liberdade de dizer aquilo que eles pensam, naquilo que a gente se fortalece, né? Que é a questão da cultura, né? E eles trazem muito isso para a gente trabalha geralmente com os jovens, mas também nunca deixando de lado as lideranças tradicionais, que são os pajé, né? Que eles são o nosso foco, né? De buscar de como que a gente não pode interferir dentro da cultura, de como que a gente pode captar em espaços diferentes, que é em aberto, a gente conversa muito com as lideranças tradicionais, né? Então a ideia é de fazer sempre isso, de se sentir à vontade dentro do coletivo para que a gente possa criar um trabalho bem qualificado. E a questão de criar um roteiro para um filme, primeiramente a gente senta, né, faz uma reunião, só o coletivo Query, depois a gente leva para essa assembleia de que a gente está pensando de fazer um filme, produzir um filme, e as lideranças que dá esse aval, né? Porque a gente sabe que dentro da espiritualidade, da religião, tem espaços que não é permitido o uso dessas ferramentas, né?
E aí onde a gente constrói junto de novo, a gente cria um roteiro, a gente mostra para eles ali, a gente conversa, e eles dão esse aval para a gente poder trabalhar dentro da comunidade. E por isso então que esse roteiro ele sempre é importante. Primeiramente é o planejamento que a gente faz, né? Que vem dali a temática, né? E os filmes que a gente faz, todos foram feitos assim. Todo foi desse jeito, todo nesse planejamento. Não é de um dia, não é de 2 dias, não é de 3 dias, assim, sabe? É de criar mesmo assim um planejamento para a gente poder, para eles também se identificarem de onde eles vão estarem vendo, né? Que é o filme. A ideia do nosso filme é apenas fortalecer e manter a nossa cultura, a tradição, a importância do pajé, que ele diz, né, que hoje que a gente fala que eles são nossa biblioteca. Então é tudo nessa caminhada, tudo nessa linhagem que a gente faz nossos filmes, né? E até porque geralmente nossos filmes vão para outros lugares, fora do estado, é visibilizado por muita gente acompanha dentro do Brasil, né? E aí a nossa ideia de que a gente faça o nosso filme, mas que o povo guarani também se identifica, né? Porque a gente sabe que o povo guarani não é só no Rio Grande do Sul, e atinge até lá no Mato Grosso do Sul, né? Que são os parentes de Kaiowá, e eles também acompanham a gente, e muitos já elogiaram, muitos também já deram seu ponto de vista, assim, e a gente trabalha assim, né? De como que a gente pode estar sempre fazendo esses filmes, mas ao mesmo tempo se identificando com aquilo que a gente está fazendo, né? Não mostrar aquilo que não é verdade, que nem eu estava falando, né? Então a ideia de fazer esses filmes sempre foram planejados, a gente faz, a gente capta, a gente faz a ronda em tudo que é espaço diferente, claro, quando a gente tem apoio, como eu falo, às vezes abre um edital, a gente escreve, a gente é contemplado, então quando a gente faz esse trabalho por edital, a gente sempre pensa bem profundamente, assim, faz um planejamento já, um pré-planejamento para depois fazer um planejamento e pós de novo, a gente faz essa avaliação. E aí a ideia sempre foi isso, né? De identificar e de como que a gente pode falar por nós, ao mesmo tempo as pessoas que não são indígenas verem a realidade mesmo do povo no contexto geral, assim. O povo guarani mesmo, não só do Rio Grande do Sul, mas de outros estados também, do Brasil, que eles possam ver e que eles vejam aquela realidade que é do dia a dia do povo guarani, né? Que não é de luta, mas é apenas de manter aquilo que é praticado todos os dias nas aldeias, que é um sistema, né? Que eu falo, é um sistema também nas aldeias. E aí a ideia sempre foi trabalhar em cima disso, né? É interessante que o público de vocês é bem diverso, envolve tanto os não indígenas, quanto os parentes guarani, quanto os parentes de outras etnias, né? Mas tem uma coisa que tu falou lá no começo que eu achei interessante, que era essa questão de evolução, que não é simplesmente mudar, mas tu falou também de somar, né? Tu pode falar mais a respeito? Essa questão do audiovisual ser uma ferramenta e também ser uma forma de evoluir ou de somar? Então, como um povo umbiá guarani, dentro da religião, da espiritualidade, nós acreditamos que o ser humano ele está sempre em evolução, né? E sempre evoluindo tanto no ser quanto no material. E no material sempre os Juraquere principalmente sempre inovam, né? Inovam, e como um ser guarani, a gente também tem nossas evoluções, né? Tanto é que hoje em dia, dentro da cultura, tem algumas mudanças, tem algumas modificações que é pelo bem do povo, né? Principalmente essa questão da articulação mesmo, né? Do povo guarani, as lideranças, principalmente. A articulação para a gente seria apenas dentro da espiritualidade, seria apenas um Oxiondaroquere, né? Que são as pessoas que são protetoras da comunidade. Mas
saindo de dentro da comunidade para fora, seria uma articulação, né? Que são organizações que fazem movimento. Então, são pessoas que já foram, é, já são da nova geração, que já inovaram, já se evoluíram, né? Então, esses são os porta-vozes, são pessoas que são da evolução do povo guarani. E também os jovens de hoje, né, que conseguem e que têm essa facilidade de se comunicar, não só na linguagem guarani, mas também levando e carregando essa responsabilidade de estarem falando pelo povo, pelo seu povo, trabalhando pelo seu povo. Então, são pessoas que acreditamos como um ser guarani, dentro da espiritualidade, que são pessoas que já estão inovando, já se evoluíram. E muitos também, as pessoas que fazem a questão da faculdade, que estudam na faculdade, também são pessoas que estão buscando a inovação, mas sempre trazendo algo legal e algo diferente para a comunidade, para somar com a comunidade. Um exemplo, tem Guarani que são enfermeiros, tem Guarani que são advogados, tem Guarani que já estão trabalhando na questão da medicina. Então, tudo isso que as pessoas buscam lá fora, que é a inovação, que eu falo, que é a evolução do ser Guarani, eles trazem como soma para o povo. Então, a ideia sempre foi isso. Então, essa ferramenta que é o audiovisual também é uma plataforma que é da inovação também, que a gente trabalha pelo povo, né? Então, a ideia é sempre levar as temáticas que existem, mostrar um pouquinho da nossa temática para vocês, digamos assim, para as pessoas de fora, as pessoas que não são indígenas, a gente mostra a realidade, a gente divulga, a gente visibiliza, né? Então é tudo uma soma que a gente busca dessa inovação para dentro da comunidade. E então a ideia foi sempre trabalhar nessa questão, né? Fazer com que algo que o Juraquere, que o não indígena transformaram como uma alternativa, também a gente busca isso, como ser Guarani. Senão a gente vai ficar para trás, né? Sempre a gente vai ficar naquele 500 anos da revolta, né? Que é a revolta do povo indígena no geral, assim, sabe? Então, por que não criar ações diferenciadas para a gente somar como ser indígena, como ser Guarani? Saber dialogar, saber falar, saber transmitir aquilo que é, né? Saber se comunicar. Então, foi tudo um planejamento que nós mesmos fizemos, né? Com todo mundo. Tem assembleias gerais que a gente cobra isso, a gente busca isso, para que as futuras gerações vão se inovar mais ainda, que é a questão das ferramentas do aparelho celular, né? Por exemplo, a gente tecla muito nisso, que o celular hoje em dia, se saber utilizar, ele é uma forma de transmitir algo, né? Que é fazer o bem pelo povo, né? Não é simplesmente uma ferramenta, sabe? De trazer que é importante isso dentro, mas saber utilizá-la dentro da comunidade. Então, foi sempre essas ideias que a gente criou, né, nessa articulação. Tu falou muito ao longo da entrevista dessa questão da articulação política, sobre como depois desses 500 anos de revolta, os Guarani também têm que saber se comunicar e inovar, né? Mas como tu vê hoje essa relação entre a política e o cinema? Como o audiovisual, na tua visão, se relaciona com o nosso momento político? Então, eu falo assim da etnomídia guarani, né? Que é o audiovisual dentro da aldeia, pessoas que trabalham na aldeia. Depende de cada característica de cada coletivo, né? Tem pessoas que trabalham com o coletivo Guarani, que é do audiovisual, que trabalham com outras alternativas, né? Outras temáticas.
eu falo muito assim da política porque a comunicação está sempre envolvida com a articulação, né? Que é o povo do movimento. E aí a gente vê muito essa questão da questão política porque as lideranças geralmente trabalham com a política, né? E aí quando a gente faz esse acompanhamento com as lideranças, a gente vê muito isso, né? Então, isso se torna duas características diferentes. A gente trabalha com a questão da política, ao mesmo tempo também trabalha com audiovisual dentro da comunidade, que é normal, que é aquilo que eu estava falando, que é de manter e fortalecer as sabedorias, o sistema dentro da aldeia, né? Que é a questão da agricultura, a questão do artesanato, a questão da tradição, a questão do material que existe dentro da comunidade, né? Então, a comunicação ele sempre acompanha esse movimento e a gente sempre vem acompanhando as políticas, né? E tentando sempre informar um pouquinho de o que acontece lá fora, né? Dentro do movimento, dentro das mobilizações, para levar um pouco de informação para as Tecoá, né? Que são aldeias, para a gente poder informar as pessoas do que se passa, do que as pessoas, do que é a nossa perspectiva, né, a expectativa que a gente aguarda, mas que parece política pública que a gente enfrenta hoje, que é, que é muito complicado, né, para nós, como um povo guarani. E nessa área das políticas públicas, tu tinha comentado sobre o Cine Tequá e como ele era importante para as comunidades, e também sobre como às vezes era difícil executar o projeto pela falta de recurso ou de apoio. Como que tu vê essa questão de financiamento para o teu cinema? E como as pessoas podem te apoiar e apoiar a comunicação Query? O Cinetecoa ele é importante para nós, como eu estava falando lá no início, que é uma relação hoje, né, para nós. Muitas pessoas da comunidade até nos cobram, né? Quando é que a gente vai poder fazer, quando é que a gente vai fazer de novo o Cinetecoa, porque eles adoram, eles gostam de se ver, eles gostam de se assistir, sabe? Então é um sorriso que eu vejo assim que é uma resposta já para mim, né? Uma resposta muito grande, porque não atinge só pequenos públicos assim, atinge muita gente. Toda quando tem um Cinetecoa, a gente monta num espaço grande e toda a galera da aldeia vai, porque eles gostam de se ver, eles gostam de sorrir, então isso já é uma resposta de uma relação que a gente já tem com o povo, né? Nessa ação que a gente criou dentro do coletivo. E aí onde a gente fala um pouco disso nas palestras. Eu geralmente falo muito do Cinetecoa nas minhas palestras, quando eu vou para as universidades, quando eu vou para os eventos, para festivais, porque é uma forma de levá-la também, porque a gente é um coletivo independente, né? Que é bem autônomo mesmo. Eu falo muito disso e a gente tem os parceiros que ajudam a gente com alguma ferramenta sempre, né? Com uma lente, com uma câmera que está inutilizado e um tripé. A gente já recebeu várias doações assim de parceiros assim mesmo, de voluntários que tem um coração bom, assim, que doam pra gente porque já viram o nosso trabalho, que é super importante. E as pessoas que acompanharam o nosso trabalho no dia a dia, quando a gente fazia, né, o Cine Tequá. A gente não fez esse ano por causa dessa parada, mas o ano passado a gente fez só uma. A nossa ideia era de fazer em 3 meses, né, em lugares diferentes, mas como não tem apoio, a gente tenta sempre enxugar, né, de fazer uma por ano, duas por ano, porque a ideia é de fazer uma ronda mesmo, assim, sabe? Então a ideia sempre foi isso, mas a gente é um coletivo bem independente mesmo, e a gente só tem esses apoios desses parceiros, assim. Então essa ronda que eu falo é quando a gente vai em aldeias aleatórias, né? Aldeias diferentes, onde não chega praticamente assim, uma aldeia isolada, né? Quando a gente não consegue chegar, mas a gente faz um esforço para a gente chegar lá neles. E aí esses parceiros que fazem essas doações têm esse privilégio, né? Porque a gente faz um planejamento com a liderança da aldeia.
de fazer uma vivência, fazer uma gastronomia indígena, sempre tem uma atividade, né? Fazer uma atividade de dia e à noite é a atração principal, que é os filmes, né? Então, esses parceiros, quando geralmente doam, quando tem a disponibilidade de fazer essas doações, a gente, raramente acontece isso, mas quando a gente recebe com todo o carinho, com toda a gratidão do povo. E esse parceiro sempre tem esse privilégio, né? De conhecer um pouco mais de perto, né? Então, essas pessoas que firmaram essa parceria com a gente sempre tem esses privilégios dentro da comunidade. Tem direito de falar com um pajé, tem direito de falar com uma liderança, tem direito de passar por uma espiritualidade ali, né? Sempre com a natureza. É muito bom isso, muito gostoso, mas a gente faz sempre na autonomia. A gente sempre faz uma vaquinha, a gente racha combustível, a gente racha as pipocas para a gente poder dar para o público, né? Então a gente sempre bota a mão na massa para que aconteça essa ação principal, que é os filmes, né? Então sempre foi essa ideia nossa, porque tem que saber gostar de fazer as coisas e tem que saber gostar do que a gente está fazendo, a importância daquilo que a gente faz, né? Isso é bem pelo povo, assim, tirar um pouco isso dessa questão, né, das políticas públicas, porque a gente é um ser humano, né? A gente é indígena, mesmo sendo indígena, a gente sempre tem que buscar alternativas para o povo, inovação, né? Então essa sempre foi a ideia nossa, como comunicação com ele, né? Então, mas quando a gente se aprofunda, a gente acompanha as lideranças que fazem o movimento. Então são características totalmente diferentes, né, de outros coletivos guarani. Então essa é a nossa ideia de fazer sempre, dar a resposta para o nosso povo, do quanto é importante. Acho que na alegria, na harmonia, a gente mostra aquilo que é verdadeiro, né? A gente faz de coração, a gente não está ali para execução de projeto, a gente não está ali para uma execução de um trabalho que vai só agregar para a gente, né? Então a ideia é de fazer esse mesmo elo com a comunidade, todo o pessoal, e nós também, como ser indígena, a gente buscar isso, né? Então, fala um pouco para quem está ouvindo como pode ajudar a comunicação queer. E vocês já têm ideia para projetos futuros, um novo filme? Então, para as pessoas que gostariam de colaborar e querem fazer essa parceria com a gente, fazer essa troca de experiência com a gente sempre tem vontade de fazer isso com mais público, né? Atingir outros parceiros. Então pode entrar em contato com o número 51995 551193. E pode entrar em contato comigo também no Facebook, que é o Gerson Leopoldino, ou na página da Comunicação Queer também, que é no Facebook, pode puxar lá, que é o Comunicação Queer. E para 2021 a gente quer fortalecer mesmo esse Cine Tecoá, porque a gente fez uma avaliação dentro desse período que a gente vem trabalhando, que é uma resposta de muita importância para nós. Essas rondas que a gente faz, nessas aldeias que a gente vai, que a gente executa o trabalho, né? Que a gente trabalha pelo povo mesmo. E que são alternativas diferentes, né? Que é uma soma apenas de um trabalho que a gente vem exercendo, em que as ferramentas de hoje são ferramentas que agregam dentro da comunidade e também buscando essa evolução do mundo, né? Que eu falo, que são as tecnologias de levar com uma importância essas ferramentas, né? E para 2021 a gente já tem um filme que a gente está planejando, que é das músicas sagradas, que vai ser inédito para nós também, que nenhum coletivo do estado ou coletivo de outras comunidades guarani não fizeram ainda, porque as músicas tradicionais, os cânticos sagrados, ele é muito mais a questão da espiritualidade mesmo, da religião. Então, essa religião que eu falo dentro do nosso espaço, das aldeias, que
que ele não é divulgado, ele não é falado, ele é bem restrito, assim. Mas que hoje, com esse apoio que a gente tem das lideranças, que é da importância, né? Que a gente vem mostrando, que é uma forma mesmo de alternar isso, de como que a gente pode fortalecer e manter aquilo ali, né? Que é o audiovisual, ao mesmo tempo trazer um pouquinho da nossa cultura, trazer um pouquinho da religião para ser mostrado de como que a gente pratica dentro das comunidades, né? As práticas dentro da UPA, que é a casa de reza, que é onde é muito restrito hoje em dia, né? Ninguém entrou, ou raramente entraram, que eu saiba, as pessoas que são de fora, e a gente quer mostrar um pouco disso, de como que funciona as questões das músicas tradicionais, dos cânticos tradicionais que a gente tem dentro da casa de reza, né? Então isso vai ser um filme inédito para nós e é uma responsabilidade muito grande também. E a gente quer firmar para 2021 para a gente poder executar esse trabalho, porque esse trabalho vai ser divulgado dentro das comunidades. E a gente gostaria de fazer ampliar essa rede para a gente poder expandir isso, né? Porque é uma coisa inédita para nós. O trabalho, a forma de prática da espiritualidade. Então esse filme é um filme muito importante para nós, vai ser muito importante e a gente vai filmar, a gente vai fazer, se Deus quiser, a gente vai poder mostrar para as pessoas de que a gente somos seres humanos, mas somos todos capazes de atingir muita sabedoria, né? A nossa sabedoria, ela atinge muito, são trabalhos com divindades, trabalham com a natureza, trabalham com a espiritualidade. Então a gente quer mostrar um pouquinho disso, de como que a gente pratica dentro da comunidade Guarani. E só te agradecendo pela participação e gostaria muito de agradecer as pessoas que ouviram e que as pessoas que queiram colaborar com a gente. A gente está disponível para qualquer contato e qualquer informações que gostariam de tê-lo de dentro da comunidade. A gente está sempre à disposição. Um abraço, uma boa tarde para todo mundo. Muito obrigado, Gerson. Foi uma conversa muito boa. Espero que tu tenha gostado e que os ouvintes também. Até. Obrigado. Então essa é a perspectiva de Gerson Carai Gomes e do Comunicação Query sobre cinema. Quem se interessar pelos filmes desse coletivo pode acessar a página do Facebook Comunicação Query, que se escreve com Query, e para assistir alguns filmes, acesse o site www.comunicaçãoquery.wordpress.com. Já para quem quiser conhecer mais o projeto Tela Indígena, estamos no Facebook e no Instagram e temos o site www.mostratelaindígena.com.br. Agradecemos também a participação dos ouvintes. Raiveté.